Comigo e com toda a nossa equipe. Vamos lá com a notícia que saiu agora há pouco. Pesquisa Datafolha, a aprovação do presidente Lula desabou para 24% e a pior dos seus mandatos, que era de 11 pontos percentuais em 2 meses. Isso é algo inédito. A reprovação à gestão foi de 34% para 41%, segundo o Datafolha. Igor Guello assina a reportagem, ele traz aqui um detalhamento. Acham o governo regular 32%, antes eram 29%. A reprovação é recorde, passou de 34% para 41%. E, portanto, a aprovação de 35% para 24%. O Datafolha ouviu 2.007 eleitores em 113 cidades na segunda-feira e também na terça-feira, agora, essa semana, dias 10 e 11. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa queda, ela demonstra o impacto de crises que foram uma atrás da outra, pelas quais o governo passou, sendo a mais vistosa, aquela que engajou nas redes sociais e na conversa do dia a dia nas ruas, foi a questão do Pix. Ela ocorreu em janeiro com a divulgação de que o governo iria começar a fiscalizar transações superiores a R$5 mil. Notícias falsas começaram a circular de que o Pix seria taxado, o que não é verdade. De qualquer maneira, houve um impacto negativo. Até agora também houve uma cobrança da oposição sugerindo controle indevido e uma enxurrada de mentiras, dizendo que haveria uma taxação do Pix. O governo ficou ali, passo de aquela espera, demorou para reagir e restou ao ministro da Fazenda, Haddad, revogar a medida, o que causou uma impressão ruim, né? Quer dizer, se está tudo certo, por que vocês revogaram? Dá uma olhada aqui no gráfico que está aqui na minha tela, eu vou colocar para vocês verem também. A linha azul é de quem considera o governo ótimo ou bom. Veja que em março de 2023, estava aqui liderando, né? A linha azul na frente. Ela manteve, caiu, depois conseguiu subir um pouco, uma estabilidade. Olha essa curva acentuada para baixo, né? Ela está agora lá embaixo, daqueles que que consideram o governo ótimo ou bom. A listra azul mais claro, azul bebê, é regular. Aqueles assim, não está bom demais, mas também não está ruim. Começou ali mais para baixo, subiu, né, bastante, depois caiu um pouco, veio bem, estável, e a regular teve uma subida agora considerável nessa última pesquisa. A vermelha ou rosa, dependendo aí do seu método de enxergar, do seu modo de enxergar, eu vejo aqui do meu quadro rosa. Há quem diga que é vermelho, mas não vamos discutir sobre isso. Vamos ver só os números aqui, ó. Começou lá embaixo, caiu mais um pouco, e aí subiu, se manteve estável, subiu, uma leve queda, voltou a subir, subiu mais um pouco e depois uma subida acentuada entre aqueles que consideram o governo ruim ou péssimo, portanto chegando àqueles números que eu mencionei há pouco. O presidente Lula preferiu atribuir esse fiasco, né, à sua comunicação e trocou a chefia do setor, promoveu o publicitário, aquele que faz campanhas de marketing, o baiano Sidônio Palmeira, para a vaga de Paulo Pimenta na SECOM, a Secretaria de Comunicação Social, ele é ministro, né? Só que os problemas continuaram, talvez não só a comunicação esteja com problema, né? A inflação de alimentos é um foco constante de preocupação. O presidente não contribuiu com frases, lembra, né? Aquela frase mal colocada do presidente Lula, bastante criticada, que ele falou, se não tá bom, substitui por outro, que aí cai o alimento. Mas quando o alimento é arroz, feijão e a carne, a proteína, né? Vai substituir pelo quê exatamente? O resultado é esse. Lula colheu a pior avaliação de sua vida como presidente. Antes havia atingido 28% de ótimo e bom em outubro e dezembro de 2005, no auge da crise do mensalão. Ali havia investigações de corrupção no primeiro mandato dele, entre 2003 e 2006. E o maior índice ruim, péssimo, foi registrado em dezembro do ano passado, 34%. Esse é o terceiro mandato do presidente Lula, começou em 2023, vinha sendo marcado por uma agenda ali de estabilidade na avaliação, ficava oscilando na margem de erro. Na média, entre 9 levantamentos Datafolha, a aprovação era de 36%, reprovação 31%. Os números atuais falam por si. Vou repetir aqui para você os números atuais, portanto. Então agora a aprovação do presidente Lula desabou para 24%. Aqueles que consideram o governo ruim passou o número para 41%.
e regular agora são 32%, antes eram 29%. Vou chamar para cá minhas colegas, Raquel Landim, Carla Araújo, boa tarde, bem-vindas as duas. Raquel, o que na sua avaliação explicam esses números? O presidente Lula tem tentado, dar entrevistas e tudo mais. Bom, há caminho para reverter esse quadro, Raquel? Boa tarde. Diego, boa tarde, Carla. Essa é a missão do ministro Sidônio Palmeira. Eu acho que isso pode ser considerado aí o patamar de onde ele começa, né? Ele está meio que tomando o pé ainda dessa gestão, já está aí há algumas semanas, mas essa é uma pesquisa que ela avalia os últimos 2 meses. Então, boa parte do que está aí, quando você compara com o dado anterior, não é ainda responsabilidade do Sidônio. O que tem aí? Você tem crises sucessivas pelas quais passou o governo, principalmente a crise do Pix, que foi uma crise totalmente fabricada, uma crise de fake news, a qual a comunicação do governo não soube reagir. Você tem a crise do preço dos alimentos, que aí não é uma crise do mundo real, as pessoas estão sentindo isso na pele, mas é claro que ela é amplificada pelo que acontece nas redes sociais. As pessoas, afinal, passam hoje 9 horas por dia no telefone, então a gestão disso na comunicação do governo também faz muita diferença. E por cima dessas crises e de uma comunicação do governo que era muito ruim, é uma comunicação que não sabia atuar nas redes sociais, você tem os comentários infelizes do próprio presidente, né? Recentemente, aí já na gestão do ministro Sidônio Palmeira, ele faz aquele comentário, troque um alimento pelo outro, já que você não está conseguindo comprar aquilo que você deseja. Então são vários pontos, Diego, que está muito complicado para o governo. A questão da comunicação é, sim, crucial e às vezes parece desculpa para um governo que não tem proposta, mas no mundo de hoje não é, por conta do tempo que as pessoas gastam em cima do aparelho celular. A percepção da realidade delas é muito pautada pelo que elas assistem nas redes. Tem uma questão de carestia mesmo, uma questão concreta. E outra coisa que tem que ser levada em consideração é que a gente está num mundo muito mais polarizado hoje. Então, os presidentes ao redor do mundo, eles têm popularidades mais baixas. É natural que o Lula, em relação a outros presidentes, em relação a outros mandatários, ou a ele mesmo, em outros momentos da história, tivesse popularidade mais baixa por conta desse embate mais intenso que a gente tem hoje. O que é muito grave para o Palácio do Planalto, e uma fonte me diz agora que o dado foi recebido como uma bomba atômica, é a queda que a gente vê de 2 meses para cá. Ela mostra que a gestão de comunicação do governo, essa briga nas redes sociais, ela estava totalmente equivocada, muito ruim e precisa mudar. Ela começa a mudar, mas ainda está longe do ideal. E o próprio presidente, ele precisa ficar mais atento a isso. Porque se ele é um motor importante de comunicação, ele é um comunicador, ele precisa pautar o debate, como o ministro Sidônio vem fazendo, que é colocar ele para falar, colocar ele para dar entrevistas, ele também não pode ficar escorregando, porque aí complica. Complica, né, Carla? Boa tarde para você. Opa, abri aqui um áudio. Fechei o áudio. Olha, hoje é sexta-feira, eu tô daquele jeito, viu, gente? Me desculpa qualquer coisa aqui. Qualquer coisa, Carla, Raquel, vocês tocam um programa sem mim, porque hoje Murphy tá aqui solto, tá comigo. Porque primeiro eu despluguei aqui o cabo do meu microfone, agora meu computador tá falando sozinho. Vamos ver qual será a próxima. Ainda tenho quase 2 horas de programa pela frente. Por favor, me ajudem, minhas amigas. Ô Carla... Vai dar certo. Vai dar certo. E o Sidônio, hein, que agora está com essa missão, o pepino está ali na mão dele. Como é que ele tem tentado ajudar, né, o governo nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. O Sidônio completou 1 mês hoje, exatamente, né, no cargo. A gente até fez uma reportagem aí, tentando pontuar um pouco do que foi esse 1 mês. Como a Raquel colocou, de fato, essa pesquisa, ela pega 2 meses, então ela é parcialmente uma parte aí do trabalho do Sidônio, que é um trabalho difícil, que é um trabalho que não é imediato mesmo, e que eles sabem disso, né? O Sidônio postou nessas entrevistas, e é importante dizer,
o presidente estava com uma restrição de viagens, né? E ele mesmo tem dito, e hoje está em viagens, ontem também estava em viagens, que ele quer, para contrapor essa crise de comunicação, de avaliação né, da sociedade, para além da estratégia das redes sociais, que foi tentar transformar um pouco aí o presidente numa imagem mais jovem, tentando fazer vídeos mais jovens, tentando chegar na população, o presidente Lula tem defendido que ele vai fazer mais viagens. Ele estava com uma restrição médica e agora ele pediu aí para várias equipes prepararem aí um calendário de viagens para que ele possa ir até a população, e ele acredita que ele chegando na população com algumas entregas, com algumas promessas, com alguns palanques, ele possa também diminuir um pouco dessa rejeição. Agora, Diego, é um desafio muito complexo, porque a gente está falando do presidente Lula, e todo mundo sempre destaca como ele tem a raiz política e de improviso. Então, ele colocou um publicitário para alinhar o discurso dele, para centralizar a comunicação do governo no Palácio do Planalto, porém, quem segura Luiz Inácio Lula da Silva quando ele quer falar alguma coisa e gerar novas crises? Por exemplo, a gente cita nessa semana uma crise que tem ainda um potencial de gerar mais desgastes com a ministra Marina Silva. As declarações foram... Se a gente parar para pensar, o presidente, antes da viagem do Amapá, quando ele faz o primeiro ataque ao IBAMA e diz que o IBAMA parecia ser um órgão do governo, trabalhando contra o governo, falando sobre lenga-lenga da direção do órgão para a questão da exploração e dos estudos da margem do Foz do Amazonas, o presidente estava com essa pauta. Ele queria falar sobre isso, mas ele foi lá e atacou um órgão ambiental que tem sob sua responsabilidade dar esses pareceres de forma técnica. E aí hoje, numa outra declaração que eu considero extremamente infeliz, ele diz que a ministra Marina Silva jamais seria contra essa exploração porque ela é uma pessoa inteligente. Ou seja, é uma declaração que tem várias repercussões, né? E a ministra Marina Silva acaba ficando numa situação extremamente desagradável, estava ao lado do presidente Lula em evitou falar isso, acho que a gente vai falar um pouco disso mais para frente também, mas é uma nova pequena frente de crise. O Sidônio instalou, nesse um mês, de um centro de monitoramento de respostas rápidas, justamente para evitar crises como essa do Pix, né, que você mencionou aí, a Raquel também lembrou. Mas não adianta você monitorar crises se o próprio presidente, nas suas declarações, acaba gerando outras crises. Então, é um desafio enorme. Essa pesquisa, eu estava tentando falar aqui com algumas fontes ainda do governo para ver a reação deles, mas é uma pesquisa que sim, mostra que o desafio do Sidônio é ainda maior. O Sidônio vem, né, ele estava na campanha do Lula em 2022 e ele vem com o objetivo de olhando para 2026, por mais que Lula negue isso, assim, né? Às vezes tenta negar que não é esse o objetivo. Agora, é uma tarefa difícil e acho que ainda vai ter muito trabalho pela frente, e isso passa por alinhar também as falas do presidente para que ele mesmo não gere novas crises, Diego. Perfeito, Carla. A gente tem uma fala do presidente Lula, hoje ele falou, né? Oi, antes você, Raquel, depois a gente ouve o Lula. Não, se quiser colocar a fala dele, é porque está me chegando informação aqui do Planalto de como é que eles vão tentar elevar a popularidade do presidente. Tem 3 estratégias em curso, me explica uma fonte. Aprofundar a exposição do presidente Lula na comunicação a despeito desses deslizes que ele faz, como a Carla muito bem colocou, essas crises que ele próprio gera, né, quando ele ele faz declarações polêmicas, a avaliação que, apesar das declarações polêmicas, quando o Lula fala, ele pauta a agenda. E se ele não pauta a agenda, a oposição pauta. Então, eles querem aumentar a exposição do presidente na comunicação, eles querem mexer um pouco na agenda do presidente, então mais foco em entregas concretas, em ações simbólicas que coloquem o presidente em ações positivas e prestigiar mais os aliados regionais, como ele fez com Alcolumbre, por exemplo, e indo até o Amapá. Porque algumas coisas que é importante a gente observar, né? Me explicam as fontes aqui no Planalto.
A máquina do Pimenta, a máquina de comunicação do ex-ministro Paulo Pimenta, ela estava completamente disfuncional, me dizem essas fontes. As pessoas brigavam entre si, ele não tinha uma estratégia digital, e tudo isso está sendo remontado, isso leva tempo. Então, as coisas ainda não estão funcionando como deveria. E a pesquisa é muito preocupante porque o Lula perde popularidade em segmentos muito importantes para ele. Ele perde popularidade entre os mais pobres, ele perde popularidade no Nordeste, então bastiões de defesa do lulismo. Então daí a importância de focar em entregas que realmente consigam, ações que consigam conversar com a população mais pobre, prestigiar os aliados regionais, então assim, conseguir voltar para a base, né? Conversar, ir até as regiões e falar com esses políticos, prestigiar esses aliados regionais para ir recuperando o terreno nessas áreas. Perfeito. Mais cedo o presidente Lula falou, né, sobre a idade dele,